Indo direto ao ponto, eu me chamo Heron Vasconcelos de Lélio, eu sou engenheiro ambiental e mestrando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje eu vou falar a respeito da resolução CONAMA número 357 de 2005. Essa é uma resolução que ela fala sobre a classificação dos corpos d'água superficiais e também da diretriz sobre o seu enquadramento. Então ela basicamente existe para falar a respeito de um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, que é justamente o enquadramento de corpos d'água em classe. Eu dividi essa apresentação em partes, sendo que eu vou começar por uma contextualização, seguindo pelas principais definições, os principais conceitos que essa resolução traz. Vou falar sobre como as classes de qualidade estão organizadas, também sobre diretrizes para enquadramento e, por fim, um resumo de toda a resolução, de tudo que a gente viu durante essa aula. Começando por uma breve contextualização, eu só queria mostrar para vocês como diferentes usos da água eles são fixados por entidades públicas. O que isso significa? Basicamente, isso significa que diferentes usos da água eles são estabelecidos a partir de diretrizes, normas, regulamentações e também padrões que determinam a qualidade e a segurança da água para esses usos específicos. Então, o poder público ele tem essa função de produzir essas diretrizes, normas, regulamentações e padrões, justamente porque os usos da água, os diferentes usos da água, eles devem ser muito bem regulamentados, e é o poder público que tem essa função. E aqui eu trouxe alguns exemplos de diferentes usos da água que são regulamentados: a classificação de corpos d'água, o lançamento de efluentes, a potabilidade, a balneabilidade, que seria a recreação de contato primário, e também o reuso. Esses são 5 exemplos de usos da água. Para essa aula específica, a gente vai falar sobre a classificação dos corpos d'água. Claro que existem 2 CONAMAs que estabelecem bem essas diretrizes, normas, regulamentações e padrões sobre a classificação de corpos d'água, que são a CONAMA 396 de 2008 e a CONAMA 357 de 2005. A primeira, ela fala sobre a classificação de águas subterrâneas, enquanto que a CONAMA 357 de 2005, que é o que a gente vai ver agora, ela fala sobre águas superficiais, sejam elas lênticas ou holóticas, ou seja, águas paradas como lagos, lagoas, holóticas, que são águas correntes como rios, e seja também água doce, salobra ou salgada. Portanto, a CONAMA 357 de 2005, ela dispõe sobre a classificação dos corpos d'água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Essa parte final, que falava bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, atualmente ela não está em vigor porque existe hoje em dia, na verdade já faz mais de uma década, uma CONAMA que fala especificamente sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, que é a CONAMA 430 de 2011. Então, vocês precisam entender que a CONAMA 357, ela dispõe sobre a classificação dos corpos d'água superficiais e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Sobre lançamento e condições de lançamento de efluente, aí nós temos outra CONAMA, que é a CONAMA 430, que isso é assunto para outro vídeo. Bom, mas o que seria o enquadramento dos corpos d'água? Como eu já falei bem no início, vocês precisam lembrar que é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Aqui, por exemplo, no artigo 5º, a Política Nacional de Recursos Hídricos ela dá todos os seus instrumentos, seja os planos de recursos hídricos, a outorga, a cobrança, o sistema de informações, e o segundo instrumento é o enquadramento dos corpos d'água em classes, segundo os usos preponderantes das águas. Aqui já dá um breve spoiler do que seria o enquadramento dos corpos d'água, porque nós vamos ver que tem essa relação entre classes de qualidade e usos preponderantes. Vai ter esse vínculo entre os usos que as águas podem ter e essas classes de qualidade. Ainda, na Política Nacional de Recursos Hídricos, tem o artigo 9º, que ele fala qual é o objetivo do enquadramento dos corpos d'água em classes, o que esse enquadramento visa, e ele visa a, primeiro, assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas. Mais uma vez, aquela relação entre qualidade e uso. Usos mais exigentes existem águas com qualidade mais nobre. 2. Diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante ações preventivas permanentes. A diminuição dos custos de combate à poluição justamente vai acontecer porque, a partir do momento que a gente divide os corpos d'água em classes, existem classes que têm qualidade mais nobre, melhor qualidade, e outras de menor qualidade. Então, automaticamente, a fazer essa distinção, vocês concordam que já existe uma certa proteção que é colocada aos corpos d'água de forma até implícita, porque aqueles corpos d'água com melhor qualidade, claro que eles vão ter que ser mais protegidos, e por consequência, tu vai ter menor custo em relação ao combate da poluição dessas águas. E claro, o artigo 10, que fala que as classes de corpos d'água serão estabelecidas pela legislação ambiental. Justamente a resolução infralegal, a norma infralegal que a gente está vendo agora, que é a CONAMA 357 de 2005, é essa legislação ambiental que estabelece as classes de corpos d'água. Além de ser um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, o enquadramento ele serve para distribuir os usos da água. Então vão ter várias classes que caracterizam e qualificam diferentes
águas, então águas com maior qualidade, águas com menor qualidade, e consequentemente diferentes usos para diferentes classes. E especificar as condições e padrões de qualidade requeridos. Então cada classe vai ter condições e padrões de qualidade diferentes, que vão ser necessárias, que vão ser requeridas para diferentes usos. Portanto, dado toda essa contextualização inicial, a gente pode concluir que enquadramento em classes visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes e que é um instrumento de planejamento e gestão. Por que é um instrumento de planejamento e de gestão? Porque o enquadramento deve estar baseado não necessariamente na condição atual do corpo d'água, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos no corpo d'água para atender às necessidades estabelecidas pela sociedade. A gente vai ver mais adiante a definição de enquadramento mais específica, mas saibam que o enquadramento ele é justamente um instrumento de planejamento e gestão, porque ele não olha somente para o quadro atual. Ele não olha somente para quais os usos que estão sendo feitos às águas nos dias de hoje, mas ele olha para o futuro. Ele tenta estabelecer um prognóstico, ou seja, quais usos que esse rio ou esse trecho de rio eles vão ser necessários. Os usuários da água vão ter a demanda por qual tipo de uso. É um uso que exige águas mais nobres ou menos nobres, águas de maior qualidade ou menor qualidade. Então, tu enquadrar um corpo d'água é justamente tu estabelecer essa qualidade que é necessário para ele ser mantido ou ser alcançado, para que essa água possa, então, atender aos usos atuais ou aos usos futuros. Então, a gente percebe que se encaixa exatamente nessa questão de planejamento e gestão de recursos hídricos. Entrando, então, agora no conteúdo efetivo da CONAMA 357. Eu quero começar falando com você sobre os conceitos, as principais definições. A primeira definição que dá é essa diferenciação entre águas de diferentes salinidades. Então, a gente tem águas doces, águas salobras, águas salinas. Águas doces são águas que têm salinidade igual ou inferior a 0,5 por mil. Não é 0,5%, é 0,5 por mil. As águas salobras são águas com salinidade intermediária, que é superior a 0,5 por mil, porém inferior a 30 por mil. As águas salinas, por fim, são aquelas águas com maior salinidade, e esse valor é igual ou superior a 30 por mil. Então aqui, a classificação quanto à salinidade é feita em 3 níveis. Se a salinidade inferior ou igual a 0,5 por mil, são águas doces. Se está entre o intervalo de 0,5 por mil a 30 por mil, são águas salobras. E se está em um valor superior a 30 por mil, portanto, são águas salgadas. A segunda definição é baseada na dinâmica de fluxo dos corpos d'água. Então, existem ambientes lênticos ou ambientes lóticos. Os ambientes lênticos são aqueles de água parada, com movimento lento ou estagnado. E já os ambientes lóticos são ambientes relativos a águas continentais moventes. Então, ambientes lênticos, dinâmica de fluxo parada. Então a gente pensa em lagos e lagoas. Ambiente lótico, dinâmica de fluxo corrente. Então, águas continentais moventes. Seria, por exemplo, rios ou córregos. Outro conceito também atrelado à vazão seria o conceito de carga poluidora. A carga poluidora é a quantidade de determinado poluente transportado ou lançado em corpo d'água receptor, expressa em unidade de massa por tempo. Então, carga poluidora sempre associem a massa por tempo. Então, poderia ser, por exemplo, miligrama por segundo, ou também poderia ser quilograma por segundo, ou tonelada por hora. Então, carga sempre essa relação de massa por tempo. E poderia ser qualquer poluente, poderia ser, por exemplo, cobre, poderia ser arsênio, poderia ser DQO, DBO, mas sempre massa por tempo. E só para lembrar, ou caso vocês não saibam, a unidade de carga sempre é obtida quando a gente multiplica uma concentração por vazão. Então imagine que tem um lançamento de efluente, esse efluente tem uma concentração de algum poluente, que é dada em miligrama por litro, e é lançado a uma vazão de X litros por segundo. A gente vê que se a gente faz o corte entre as unidades, a multiplicação de concentração e vazão vai dar massa por tempo. Nós temos também a definição de vazão de referência. A vazão de referência é a vazão do corpo hídrico utilizada como base para o processo de gestão, tendo em vista o uso múltiplo das águas e a necessária articulação das instâncias do Sistema Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, a vazão de referência é uma vazão, então é um valor de vazão, que é utilizada como base para o processo de gestão. Então, a gente pode pensar que a vazão de referência é uma padronização que é utilizada para facilitar o processo de gestão. Esse gráfico nos ajuda a entender bem esse conceito. Aqui no eixo Y nós temos a vazão, em metros cúbicos por segundo, e no eixo X a gente tem a permanência das vazões. Basicamente, isso é
a porcentagem do tempo em que a vazão ela é igualada ou superada. Portanto, o que a gente percebe é que o conceito de vazão de referência é um conceito que está relacionado à hidrologia estatística, justamente porque as vazões de referência normalmente é Q90 e Q95. O que isso significa? Significa que, por exemplo, para Q95 é aquela vazão que é igualada ou superada 95% das vezes. Aqui, no caso, seria uma vazão de 7.266 metros cúbicos por segundo. Se fosse Q90, seria a vazão igualada ou superada 90% das vezes. Então, o que a gente percebe é que o conceito de vazão de referência está relacionado a vazões baixas, a vazões normalmente de estiagem, em épocas de seca. E justamente por isso que é utilizada como base para o processo de gestão, porque são essas vazões baixas que indicam aumentos críticos. Então, a vazão de referência é utilizada como base para o processo de gestão, ela é obtida a partir da manipulação estatística de séries de dados de vazão de um certo rio, e a partir disso tu pode determinar a Q90 ou Q95, por exemplo, que são vazões baixas, porém, justamente por isso, são usadas como base para o processo de gestão. Zona de mistura. Região do corpo receptor onde ocorre a diluição inicial do efluente. Essa imagem nos ajuda a entender bem. Nós temos um rio, um curso d'água, que está indo de montante a jusante, e nós temos um ponto de lançamento de efluente. Então imagine uma indústria lançando um efluente nesse ponto. A zona de mistura seria toda aquela região onde o efluente está entrando em equilíbrio junto com o curso d'água. Então, quando termina a zona de mistura, quer dizer que o efluente entrou em equilíbrio com o curso d'água, sejam por parâmetros físicos, químicos ou biológicos. Aqui eu trouxe outro exemplo, seria o caso de uma água lêntica, como um lago, por exemplo, uma lagoa, em que teria um emissário jogando efluente, e a zona de mistura, no caso, seria um círculo concêntrico ao redor. Porque como a gente está falando de águas paradas, então não teria um caminho preferencial corrente, como no caso da primeira imagem, mas sim o efluente se misturaria com a água do corpo d'água de forma concêntrica, né, de forma uniforme, até que, no final da zona de mistura, ele alcançaria esse equilíbrio completo. Agora, dois conceitos que às vezes geram confusão, que é parâmetro de qualidade d'água e padrão. O parâmetro de qualidade são substâncias ou outros indicadores representativos da qualidade da água. Já o padrão é o valor limite adotado como requisito normativo de um parâmetro de qualidade de água ou efluente. Essa imagem nos ajuda a entender bem. Estou dando um spoiler de diferentes classes d'água. Então, para águas doces de classe 1 e de classe 2, a gente percebe diferentes padrões e diferentes parâmetros. Os parâmetros, então, são as substâncias ou outros indicadores que são utilizados para representar a qualidade da água. Então, os parâmetros seriam, por exemplo, DBO e oxigênio dissolvido. Mas podem ser vários outros, pode ser, por exemplo, cobre, pH e tantos outros. E já os padrões, eles são os valores limites que eles definem quais são os intervalos para se encaixar naquela classe específica. Então é o valor limite. Então lembre-se, os parâmetros são as substâncias ou indicadores. Os padrões, eles são os valores limites. Então aqui no caso, os parâmetros seriam DBO e oxigênio dissolvido. Já os padrões seriam os limites que são estabelecidos para cada classe. Então, até 3 mg por litro seria o padrão para o parâmetro DBO para a classe 1. Já para a classe 2, o padrão seria até 5 mg por litro. Em relação ao parâmetro, também DBO. Outros dois conceitos que geram bastante confusão é em relação a coliformes termotolerantes e Escherichia coli, ou E. coli. Como a gente vai ver mais adiante, eles estão associados a parâmetros microbiológicos de qualidade da água. Aqui, como a gente percebe, tem dois parágrafos bem grandes que falam a respeito, só que o essencial que vocês precisam saber é que os coliformes termotolerantes são bactérias, é um grupo de bactérias, que eles podem fermentar a lactose nas temperaturas de 44 a 45 graus. Por isso, termotolerantes, tolerantes a calor. E os coliformes termotolerantes, eles estão presentes tanto em fezes humanas e de animais homeotérmicos, como em solos, plantas e outras matrizes ambientais que não tenham sido contaminadas por material fecal. Então, os coliformes termotolerantes, eles não estão presentes somente em fezes humanas e de outros animais, mas também podem ocorrer em solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não tenham sido contaminadas por material fecal. Então, coliformes termotolerantes não necessariamente indicam contaminação fecal. Já a Escherichia coli é uma bactéria também que está dentro dos coliformes termotolerantes. Então, todo Escherichia coli é coliforme termotolerante, mas nem todo coliforme termotolerante é Escherichia coli. Portanto,
Escherichia coli, da mesma forma, são termotolerantes, só que agora eles são habitantes exclusivos do intestino humano e de animais homeotérmicos. Por causa disso, Escherichia coli sempre indica contaminação fecal, porque o único habitat deles, o habitat exclusivo, é o intestino humano e de animais homeotérmicos. Essa imagem nos ajuda a entender bem. Nós temos os coliformes totais, que é o maior grupo de todos possíveis. Depois nós temos os coliformes termotolerantes, que, como nós já vimos, está presente tanto em fezes humanas e de animais homeotérmicos, quanto solos ou plantas não contaminados por matéria fecal. Portanto, eles não são indicativos certeiros de contaminação fecal. Já Escherichia coli é aquela bactéria que é termotolerante, mas é mais específico, e o habitat exclusivo é o intestino humano e de animais homeotérmicos. Então, é um indicador de contaminação fecal, e por isso, claro, é utilizado como parâmetro de qualidade d'água. Outro parâmetro microbiológico que nós precisamos entender é cianobactérias. Cianobactérias são micro-organismos procarióticos autotróficos, também denominados como cianofícias, ou algas azuis, capazes de ocorrer em qualquer manancial superficial, especialmente naqueles com elevados níveis de nutrientes, nitrogênio e fósforo, podendo produzir toxinas com efeitos adversos à saúde. Então, as cianobactérias são também chamadas de algas azuis, ou cianofícias. Lembrem que cianofícias, o ciano é um tipo de azul, então por isso algas azuis. A segunda coisa que você precisa saber é que, na verdade, nem sempre são azuis. Podem ter colorações esverdeadas ou até mesmo avermelhadas. Então, o nome principal são algas azuis, que a gente mais conhece. Só que também a coloração pode ser avermelhada ou esverdeada, por exemplo. E terceiro ponto, extremamente importante, é que, apesar do nome algas azuis, as cianobactérias não são algas, elas são bactérias. As pessoas chamam de algas porque elas são autotróficas, elas são fotossintetizantes. Então, elas produzem oxigênio. Até por isso elas compõem o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar de um ecossistema aquático. Elas sustentam os ecossistemas aquáticos porque elas produzem oxigênio, são autotróficas. Assim como as algas são. Só que, por elas serem procarióticas, elas não têm um núcleo delimitado por carioteca. Então, por isso, elas são bactérias. Então, são bactérias fotossintetizantes e que, em ambientes com elevados níveis de nutriente, especialmente nitrogênio e fósforo, elas podem se reproduzir em ritmo acelerado, que é o que chamam de florações. Aqui, até em imagens, nós temos dois exemplos de ambientes em que as cianobactérias encontraram condições ótimas, então, grande quantidade de nutrientes, e acabaram gerando florações. Elas se reproduziram de maneira muito acelerada e, por isso, os ambientes aquáticos ficaram com essa tonalidade verde. Eles ficaram eutrofizados. E, claro, isso é uma consequência ambiental negativa para os ambientes aquáticos. Até porque, além de, quando elas morrerem, elas consumirem o oxigênio desses habitats, as cianobactérias também podem produzir toxinas, são chamadas cianotoxinas, que têm efeitos adversos à saúde. Então, cianobactérias são muito associadas com casos de floração em corpos d'água, especialmente quando há elevados níveis de nutriente, como nitrogênio e fósforo. E por isso até que nitrogênio e fósforo são dois parâmetros de qualidade que são bastante importantes de serem observados. Outra diferenciação importante de ser feita é a diferença entre ensaios ecotoxicológicos e ensaios toxicológicos. Aqui eu fiz um esquema que nos ajuda a entender bem essa diferença. Primeiro, ambos são ensaios que visam a avaliar o efeito deletério de substâncias, sejam agentes físicos ou químicos. Só que os ensaios ecotoxicológicos avaliam esses efeitos em organismos aquáticos, em diversos organismos aquáticos. Então, o interesse de ensaios ecotoxicológicos é avaliar como que os organismos aquáticos reagem a esses agentes físicos ou químicos. Já os ensaios toxicológicos, eles avaliam os efeitos de agentes físicos ou químicos, também em diversos organismos, só que a função principal é de avaliar o potencial de risco à saúde humana. Então, enquanto os ensaios ecotoxicológicos querem avaliar o efeito deletério em organismos aquáticos, os ensaios toxicológicos querem avaliar ou querem tentar entender qual que é o potencial de risco à saúde humana, então, a nós seres humanos. E para isso, ele se vale em testes em outros organismos, para poder fazer então analogias, né? Tentar entender qual que é o potencial na saúde humana a partir dos efeitos causados em outros organismos. Outras duas definições importantes é de efeito tóxico agudo e de efeito tóxico crônico. Mais uma vez, são conceitos parecidos, mas com diferenças bem importantes. Primeiro, ambos, tanto o efeito tóxico agudo quanto o efeito tóxico crônico, eles são efeitos deletérios, causados por agentes físicos ou químicos. Só que
o efeito tóxico agudo, ele é um efeito de curto período de exposição, por isso é agudo. Normalmente é causado por alguma substância que ela é muito contaminante ou que ela está presente em uma concentração muito elevada, por isso o período de exposição é curto. E já no efeito tóxico crônico, a exposição é longa e repetitiva. Muitas vezes acaba abarcando todo o ciclo de vida de um organismo ou parte dele. E o efeito tóxico agudo usualmente leva à letalidade, enquanto que no efeito tóxico crônico afetam funções biológicas, como por exemplo a reprodução, o crescimento e o comportamento. Portanto, mais uma vez, tanto o efeito tóxico agudo quanto o efeito tóxico crônico, eles são efeitos deletérios, que são causados por agentes físicos ou químicos. Só que o efeito tóxico agudo, ele é um curto período de exposição, por isso é agudo, é uma exposição aguda e normalmente leva à letalidade. Então o que é avaliado é a letalidade. Já o efeito tóxico crônico, esse período de exposição ele é longo, ele é repetitivo. Ele pode abarcar, por exemplo, toda a vida, todo o ciclo de vida de um organismo. E o que é avaliado é o quanto a substância ou as substâncias em si, elas afetam as funções biológicas dos organismos, como por exemplo reprodução ou comportamento. Classe de qualidade e classificação. Bom, são conceitos meio que intuitivos, né? Classe de qualidade, nós vamos ver que são diferentes delimitações e cada uma dessas classes é um conjunto de condições e padrões necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros. Então as classes são justamente essas subdivisões, cada uma delas com seus conjuntos de condições e padrões, então com aqueles limites bem estabelecidos, e essas qualidades diferentes vão estar associados a usos diferentes. Então, e classificação seria justamente o processo de qualificação das águas, sejam tanto águas doces, salobras ou salinas. Trazendo um spoiler de como acontece essa subdivisão em classes na CONAMA 357, nós vamos ver que as águas doces são divididas em 5 classes, as salobras em 4 classes e as salgadas em 4 classes também. E claro, cada uma dessas classes vai ter seus parâmetros e para cada parâmetro vão ter padrões diferentes. Os padrões, claro, que vão estabelecer esses limites máximos que são permitidos para cada classe, para se atender aos usos predominantes. E o enquadramento, como eu já falei anteriormente, é um instrumento de planejamento e de gestão. Então, quando a gente fala em enquadrar um corpo d'água, quer dizer que a gente vai estabelecer alguma qualidade que é para ser mantida naquele corpo d'água ou para ser alcançada, de acordo com os usos preponderantes pretendidos ao longo do tempo. Então, de acordo com os usos que vão ser necessários ou que são necessários para aquele corpo d'água, tu vai ter que enquadrar aquele corpo d'água para que a qualidade necessária seja atingida. Quando vocês forem estudar mais a fundo enquadramento, vocês vão ver que justamente o processo de enquadramento ele parte muito de 3 rios diferentes. Os rios que temos, ou seja, a condição atual do rio que tu está avaliando. Qual que é a qualidade desse rio? A que usos essa água, essa certa água com essa certa qualidade pode atender? Também temos o rio que queremos. O que os usuários de água daquele rio, eles querem futuramente ou atualmente? Esses usos que eles querem implementar nesse rio, eles são possíveis? O rio, ele tem as qualidades necessárias para implementar esses usos? E quais usos futuros eles querem? Então, o rio que temos, o rio que queremos e o rio que podemos ter é aquele cenário que é resultado tanto do rio que temos quanto o que queremos, sob a premissa das limitações técnicas e econômicas que existem. Então, o rio que podemos ter, muito provavelmente não vai ser aquele rio que queremos. O rio que podemos ter é aquele que leva em conta o que nós já temos, o que nós queremos, mas sujeito às limitações técnicas e econômicas para se alcançar o resultado final. Então, o processo de enquadramento ele sempre leva em consideração essa análise entre diferentes cenários para, no fim, se entender qual aquela qualidade que tu pode alcançar, qual é aquele enquadramento que pode ser feito para se atingir aos usos futuros e atuais. Aqui, só um exemplo de uma bacia hidrográfica enquadrada para o ano de 2030. É uma bacia hidrográfica do estado de Goiás. E o que a gente percebe é que tanto o curso d'água principal quanto os efluentes desse curso d'água, eles foram enquadrados em classes e são classes para o ano de 2030. Isso significa que essas são as qualidades que são pretendidas a serem alcançadas em 2030 para se conseguir atingir, para se conseguir ter e suprir a demanda de uso futuro dessa bacia hidrográfica. Sempre lembrando que, portanto, o enquadramento de corpos d'água ele está muito ligado a um dos fundamentos da política de recursos hídricos, que é que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas.
Outros conceitos seriam programa para efetivação do enquadramento e a efetivação do enquadramento. Então, bem intuitivo, né? O programa para efetivação do enquadramento é o conjunto de medidas ou ações progressivas e obrigatórias necessárias ao atendimento das metas intermediárias e final de qualidade da água estabelecidas para o enquadramento dos corpos hídricos. Já a efetivação do enquadramento é o alcance da meta final do enquadramento. Então, como o enquadramento é esse instrumento de planejamento e gestão que estabelece metas ou medidas de qualidade futuras, então, claro, que vão existir metas intermediárias e metas finais, assim como conjuntos de medidas ou ações progressivas, porque para se alcançar as metas de enquadramento, necessitam de planos, necessitam de ações, medidas progressivas e obrigatórias, até que haja a efetivação do enquadramento. Então, há o enquadramento de um corpo d'água, existem programas para a efetivação desse enquadramento, e por fim, quando é atingido, existe a efetivação do enquadramento. Recriação de contato primário e recriação de contato secundário. Basicamente, recriação de contato primário é o contato direto e prolongado com a água, na qual existe possibilidade do banhista ingerir água. Portanto, recriação de contato primário seria quando está em contato próximo com a água, como natação, mergulho, esqui aquático. Exemplos, né? E já a recriação de contato secundário, a possibilidade de ingerir água é pequena. Então, tu está em contato com a água, mas não diretamente. Então, o contato é esporádico ou acidental. Exemplos, pesca e navegação. Agora vamos ver os 4 conceitos finais que são extremamente importantes, que são conceitos relacionados a tratamento de águas. Nós temos desinfecção, tratamento simplificado, tratamento convencional e tratamento avançado. A desinfecção é a remoção ou inativação de organismos potencialmente patogênicos. Então, remoção, inativação de organismos potencialmente patogênicos. O tratamento simplificado é a clarificação por meio de filtração e desinfecção e correção de pH quando necessário. Então, tratamento simplificado, como o próprio nome diz, é um tratamento simples, em que somente existe filtração da água, seguido da desinfecção, e correção de pH quando for necessário. O tratamento convencional é a clarificação com a utilização de coagulação e floculação, seguida de desinfecção e correção de pH. Então, no tratamento convencional, além de ter desinfecção e correção de pH, tu tem mais 2 etapas, que é a coagulação e a floculação. E por fim, no tratamento avançado, técnicas de remoção e ou inativação de constituintes refratários aos processos convencionais de tratamento, aos quais podem conferir às águas características, tais como cor, odor, sabor, atividade tóxica ou patogênica. Então, o tratamento avançado, ele existe para conseguir dar conta, para conseguir eliminar, inativar constituintes refratários, ou seja, constituintes que não são eliminados por processos convencionais. E esses constituintes podem conferir às águas características, como cor, odor, sabor, atividade tóxica ou patogênica. Exemplos de tratamento avançado seria, por exemplo, carvão ativado, oxidação avançada, membranas de ultrafiltração e nanofiltração, e entre outros. Portanto, a gente viu que existe um aumento progressivo na complexidade do tipo de tratamento. Existem tratamentos que são mais simplificados e tratamentos são mais complexos. A desinfecção é o mais simples deles. Depois, tratamento simplificado, tratamento convencional e tratamento avançado. A desinfecção é a remoção e inativação de patogênicos. O tratamento simplificado é a filtração e a desinfecção, seguido pela correção do pH, se necessário. O tratamento convencional é a coagulação, floculação, desinfecção e correção do pH. Já o tratamento avançado seriam aquelas técnicas de remoção de constituintes refratários aos métodos convencionais. Agora que nós já vimos os principais conceitos da CONAMA 357, já estamos em condições de começar a ver sobre a classificação dos corpos d'água. De que forma que os corpos d'água são classificados? Bom, as águas doces, salobras e salinas do território nacional são classificadas segundo a qualidade requerida para seus usos preponderantes em 13 classes de qualidade. Portanto, são ao total 13 classes de qualidade, isso somando as classes para águas doces, salobras e salinas. E essas classes são divididas segundo a qualidade requerida para seus usos preponderantes. Mais uma vez, cada classe tem padrões de qualidade com valores diferentes, padrões e condições de qualidade diferentes, justamente para permitir a existência de classes com maior qualidade até classes com menor qualidade, que satisfaçam a diferentes usos. Então, partindo da salinidade, nós temos águas doces, águas salobras e águas salgadas. As águas doces são divididas em 5 classes: classe especial,
classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Já as águas salobras e águas salgadas são divididas, essas duas categorias, em 4 classes. Classe especial, classe 1, classe 2 e classe 3. Portanto, ao total, nós temos 13 classes. 5 para águas doces, 4 águas salobras e 4 águas salgadas. Então, 5, 4, 4. Percebam que em todas as categorias nós temos classes especiais. Nas águas de classe especial, deverão ser mantidas as condições naturais do corpo d'água. Então, as águas de classe especial devem ter sua condição natural, não sendo aceito o lançamento de efluentes, mesmo que tratados. Isso é extremamente importante. Todas as classes, que são classes especiais, devem ser mantidas nas suas condições naturais. Exatamente por isso, nessa categoria não é permitido o lançamento de efluentes, mesmo que o efluente seja tratado. Então, ainda que o efluente seja tratado, ele não pode ser lançado em classes especiais, tanto para águas doces, salobras e salgadas. Nas demais classes, são admitidos níveis crescentes de poluição. Então, a classe 1 é aquela com os menores níveis de poluição, já classes 4 para águas doces e classe 3 para águas salobras e salinas, as com os maiores níveis de poluição. Portanto, mais uma vez voltando aqui, a classe especial não é admitida nenhum tipo de poluição, mesmo que o efluente seja tratado. Nas demais classes, cada vez que tu progride por uma classe superior, é admitida cada vez mais uma maior quantidade de poluição. Então, para as águas doces, a classe 4 é aquela classe de pior qualidade, que admite o maior nível de poluição. E, para as águas salobras e salgadas, é a classe 3, aquela classe com pior qualidade. Portanto, aqui eu trago o exemplo da classificação para águas doces, desde classe especial até classe 4. Na classe especial, nós temos a melhor qualidade de todos, a qualidade excelente, e conforme a gente vai progredindo, a qualidade vai diminuindo. Então, a classe 4 seria uma água com qualidade ruim. Então, quanto menor a classe, quer dizer que ela tem uma melhor qualidade. E é exatamente por isso, ela pode atender a usos de água mais exigentes, usos que requerem uma água com qualidade mais nobre. E conforme a classe aumenta, a qualidade piora e, portanto, ela pode atender somente a usos menos exigentes, que não precisam de uma água com grande qualidade para poder serem atendidos. Bom, mas o que seriam usos mais exigentes, usos menos exigentes, usos mais nobres, usos menos nobres? Aqui eu trago alguns exemplos que vocês vão ver que eles vão aparecer na CONAMA em vários momentos. Então, partindo de usos menos exigentes até usos mais exigentes. Usos que não precisam de uma qualidade d'água muito boa, navegação e harmonia paisagística. Bom, navegação a gente nem entra em contato com a água, né? É o barco que entra em contato, então claro que não precisa ter uma qualidade muito boa para o corpo d'água ser navegável. A mesma coisa a harmonia paisagística. A harmonia paisagística seria um uso visual mais, né? Então tu não está consumindo aquela água. Agora subindo um pouco mais, dessedentação animal e recreação de contato secundário. Também ainda são usos que não requerem uma água com qualidade muito boa, mas já é uma qualidade um pouco melhor do que os usos anteriores. Então, para satisfazer as necessidades de animais, dessedentação animal e recreação de contato secundário. Agora, nós temos um uso que já precisa de águas mais nobres um pouco, como a irrigação. Vai depender, a gente vai ver, do tipo de cultura que está sendo irrigado. Tem culturas que precisam de águas melhores, outras menores. Isso varia também se o alimento que está sendo irrigado ele é consumido de forma cru ou não. Ou se, por exemplo, se for irrigação somente para culturas arbóreas, que podem ser, por exemplo, árvores urbanas, que daí como tu não vai nem consumir, é claro que a qualidade não precisa ser tão boa. Recreação de contato primário, um uso que exige uma água de melhor qualidade, porque a gente vai ter contato direto com a água. Abastecimento público seria, então, água para potabilidade, água para ingestão humana. Então, claro, a qualidade requerida é maior. E, por fim, um uso que está normalmente atrelado a águas de classe especial é a proteção ou preservação das comunidades aquáticas. Por ser um uso associado à preservação de comunidades naturais, então, claro que se encaixa bem na definição que a gente viu das classes especiais, as quais devem ser mantidas as condições naturais e não é admitido o lançamento de efluente, mesmo que tratado. Vamos adentrar no que diz especificamente a CONAMA 357 sobre os usos possíveis para cada classe de qualidade, começando pelas águas doces. Como a gente já viu, as águas doces são divididas em 5 classes, desde a classe especial até a classe 4. Quanto maior a classe, pior a qualidade. Então, ela somente pode ser disponível para usos menos nobres. Então, as águas doces são classificadas em, e aqui fala, todas as classes, e a que usos essas classes podem ser destinadas. Eu vou começar da classe de pior qualidade, que é a classe 4. Classe 4, águas que podem ser destinadas à navegação,
e harmonia paisagística. Portanto, águas de classe 4 somente pode ser destinada a usos menos nobres, já que são águas de pior qualidade. Agora, aumentando um pouco a qualidade, águas de classe 3 podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional avançado. Portanto, já pode ser destinado ao abastecimento para consumo humano, mas para isso exige um tratamento robusto, seja tratamento convencional ou avançado. Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas ou forrageiras. Já pode também ser utilizado para irrigação, só que é irrigação para culturas arbóreas, então para árvores, cerealíferas e forrageiras. C. A pesca amadora, recreação de contato secundário e dessedentação de animais. Classe 2. Aumentou ainda mais a qualidade. Pode ser destinado ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional. Portanto, águas de classe 2 podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, da mesma forma que a da classe 3. Só que a classe 3 era após tratamento convencional ou avançado. Na classe 2, somente o tratamento convencional já basta, porque é uma água de melhor qualidade. B. A proteção das comunidades aquáticas. C. A recreação de contato primário. Portanto, as águas de classe 2 já podem ser utilizadas para recreação de contato primário. A de classe 3, a gente via que era só recreação de contato secundário. D. A irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto. Águas de classe 2, portanto, podem ser destinadas à irrigação. E nesse caso, irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins e campos de lazer com quais os públicos podem vir a ter contato direto. Então, como são águas mais nobres, a irrigação pode ser destinada a culturas que tenham maior contato direto com os seres humanos. E a aquicultura e atividade de pesca. Águas de classe 1, melhorou ainda mais a qualidade. Podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano após tratamento simplificado. Então, tratamento simplificado já bastaria para o uso de potabilidade em águas de classe 1. B. A proteção de comunidades aquáticas. C. A recreação de contato primário, da mesma forma que a classe 2. D. A irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas. Portanto, irrigação. Só que agora é uma irrigação mais nobre ainda, porque é destinado àquelas culturas, frutas que são consumidas cruas e que se desenvolvam rentes ao solo, então que tem contato direto com o solo. E claro que por causa disso, uma água mais nobre é necessária. E é a proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas. E agora a classe especial, aquela de melhor qualidade, também pode ser destinado ao abastecimento para consumo humano com desinfecção. Ou seja, é uma água de qualidade tão boa que somente a desinfecção já dá um jeito na água e já torna ela potável para os seres humanos. E o B e o C estão relacionados com aquela característica de águas especiais, que é a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação e de proteção integral. Então, essas são todas as classes que são divididas as águas doces e todos os usos que elas podem ser destinadas. Para águas salinas, nós vemos que são 4 classes. Da mesma forma, partimos de classes com melhor qualidade até classes com pior qualidade. Na classe 3, que é a classe com pior qualidade, as águas só podem ser destinadas à navegação e harmonia paisagística. Classe 2, pesca amadora e recreação de contato secundário. Classe 1, recreação de contato primário agora, proteção de comunidades aquáticas e aquicultura e atividade de pesca. E a classe especial, preservação dos ambientes aquáticos e unidades de conservação e de proteção integral e preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. Águas salobras, mais uma vez começando pela pior qualidade, classe 3, águas que podem ser destinadas à navegação e harmonia paisagística. Classe 2, podem ser destinadas à pesca amadora e recreação de contato secundário. Classe 1, podem ser destinadas à recreação de contato primário, proteção de comunidades aquáticas, aquicultura e atividade de pesca, ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou avançado, a irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película, e a irrigação de parques, jardins e campos de esporte e lazer com os quais o público possa vir a ter contato direto. E classe especial, preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral e preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. Eu sei que é bastante coisa que a gente viu, mas agora eu vou mostrar para vocês como existe um sentido, existe uma lógica muito bem estruturada aos usos que cada classe está destinada. Então, baseado no que a gente viu, olha a conclusão que a gente pode tirar. Para águas doces, salinas e salobras, acompanha esse esquema de cores que eu fiz. Tanto para águas doces, salinas ou salobras, a classe mais baixa de todas, ou seja, classe 4 para águas doces, classe 3 para águas salinas,
e classe 3 para águas salobras, somente pode ser destinadas à navegação e à harmonia paisagística. Então, vamos voltar aqui. Águas doces, classe 4, podem ser destinadas à navegação e harmonia paisagística. É água de pior qualidade, então usos menos nobres. Águas salinas, classe 3, também navegação e harmonia paisagística. Águas salobras, classe 3, navegação e harmonia paisagística. Então, a classe mais baixa somente pode ser destinada à navegação e harmonia paisagística. A segunda classe mais baixa, 3 para águas doces, 2 para águas salinas e 2 para águas salobras, podem ser utilizadas para recreação de contato secundário. Então agora a gente aumentou um pouco a qualidade. A segunda classe mais baixa seria a classe 3 para águas doces. Já pode ser destinado à recreação de contato secundário. Para águas salinas, classe 2. Já pode ser utilizado a recreação de contato secundário. Águas salobras, classe 2. Já pode ser utilizado para recreação de contato secundário. Então a gente está vendo que a gente está progredindo de qualidade desde a classe mais inferior, com pior qualidade, indo em direção às águas com maior qualidade, e a gente vê que os usos vão ficando cada vez mais nobres. Agora, a terceira classe mais baixa, 2 para águas doces, 1 para águas salinas e 1 para águas salobras, já podem ser utilizadas para a recreação de contato primário. Então, para águas doces, classe 2 já pode ser utilizada para recreação de contato primário. Para águas salinas, a classe 1 já pode ser utilizada para recreação de contato primário. E águas salobras, classe 1 também, já pode ser utilizada para recreação de contato primário. Portanto, a gente viu que os usos foram progredindo, cada vez mais nobres. Outra conclusão lógica: as classes especiais, em todos os casos, têm função de preservação. Nós já vimos isso. Águas salgadas não podem ser utilizadas para irrigação, em nenhuma classe. Da mesma forma, águas salgadas não podem ser destinadas ao consumo humano. Portanto, a resolução 357, ela entende que, para nenhuma das classes de qualidade, tem como uso a irrigação, para nenhum tipo de cultura. Da mesma forma, nenhuma classe ela pode atender ao consumo humano, mesmo que com tratamento. Então, a CONAMA 357, para águas salinas, ela entende que as águas salinas não podem ser utilizadas para irrigação, em nenhum caso, e nem para abastecimento humano, ou seja, nem para potabilidade. E já águas doces, a gente vê que a partir da classe 3, tu já pode utilizar para abastecimento de consumo humano. E a irrigação também, a partir da classe 3, já pode ser utilizada. Para águas salobras, a partir da classe 1, já pode ser utilizado tanto para irrigação, quanto ao abastecimento para consumo humano. Portanto, é somente para águas salinas que não é permitido o uso, tanto para irrigação, quanto para o abastecimento para consumo humano, em qualquer classe de qualidade que seja. Então, eu sugiro que vocês façam uma boa leitura de todos os usos para cada classe e observem bem esses tópicos que eu coloquei aqui, porque eles estabelecem uma boa base lógica para vocês entenderem e não precisarem decorar muito a que cada classe da água está destinada. Aqui então a gente tem um recurso visual que nos ajuda a entender para cada classe quais são os usos que estão disponíveis. Vou só passar rapidinho porque eu já fiz a leitura, né? Então, para águas doces, desde a classe especial até a classe 4, nós temos diferentes usos. A classe 4, que é o pior uso, somente pode ser destinado à navegação e à harmonia paisagística. A classe 3 já pode ser utilizada para, por exemplo, recreação de contato secundário, abastecimento humano, após tratamento convencional avançado, pesca, irrigação, dessedentação de animais e, claro, navegação e harmonia paisagística, porque se mantém os usos da classe de pior qualidade. Porque se a classe de pior qualidade pode atender, a classe de melhor qualidade, obviamente, também pode. Na classe 2, já podemos utilizar também para recreação de contato primário. Lembra que a qualidade está progredindo, então, como aqui pode recreação de contato secundário, aqui pode recreação de contato primário. Proteção de comunidades aquáticas, aquicultura. O abastecimento para consumo humano requer agora somente tratamento convencional. A irrigação pode ser feita para hortaliças frutíferas, parques, jardins, campos de esporte e lazer que tenham um contato mais direto com seres humanos. Agora na classe 1, o consumo humano ele pode ser feito após tratamento simplificado, porque a qualidade melhorou ainda mais. A irrigação pode ser feita para frutas, hortaliças consumidas de forma crua ou que sejam rentes ao solo. E para a classe especial, claro que por ser água de melhor qualidade, pode abranger usos mais nobres e a qualidade é tão boa que o abastecimento ele é feito somente após desinfecção e é utilizada de forma mandatória em unidades de conservação de proteção integral. Águas salobras, agora vai até somente a classe 3, não existe classe 4, né? Da mesma forma, a classe de pior qualidade, somente navegação e harmonia paisagística. A segunda classe de pior qualidade já pode ser usada para recreação de contato secundário. A terceira classe de pior qualidade, que é a classe 1, já pode ser utilizado para recreação de contato primário e também pode ser utilizado ao abastecimento humano após tratamento convencional ou avançado.
Então, águas salobras podem sim ser utilizadas para abastecimento humano, sendo de classe 1 após tratamento convencional ou avançado. E a classe especial, abarcando todos os usos e sendo mandatória em unidades de conservação e de proteção integral. E por fim, as águas salinas, também divididas em 4 classes, sendo que a pior classe, mais uma vez, somente atende à navegação e harmonia paisagística. A segunda pior classe, ela já pode atender recreação de contato secundário. A terceira pior classe já pode atender recreação de contato primário. Só o que a gente percebe aqui, para qualquer classe que seja, as águas salinas não podem atender à irrigação e nem ao abastecimento humano, por qualquer tipo de tratamento que seja. Essa é a forma como está definida na CONAMA 357. Outra conclusão importante que a gente chega ao analisar essas classes são as possibilidades de uso de água para abastecimento humano. A gente viu que somente as águas doces e salobras podem ser utilizadas para abastecimento humano. As águas doces, tanto de classe especial, após desinfecção, classe 1, após tratamento simplificado, classe 2, após tratamento convencional, ou classe 3, após tratamento convencional ou avançado, e as águas salobras, somente a classe 1, após tratamento convencional ou avançado. E já as águas salinas, nenhuma classe pode atender ao abastecimento humano, mesmo com tratamento avançado. Portanto, em águas doces, a gente percebe que conforme a qualidade da água fica pior, exige um tratamento de melhor complexidade, de maior complexidade. Por isso que a gente precisava entender nos conceitos o que era cada um desses tipos de tratamento. Então, para a classe especial, após desinfecção. Para a classe 1, após tratamento simplificado. Classe 2, após tratamento convencional. Classe 3, convencional ou avançado. Classe 4 não apareceu aqui porque águas de classe 4 em águas doces não podem atender ao consumo humano. Somente a navegação e a harmonia paisagística. Águas salobras, somente classe 1 e é após tratamento convencional avançado, e águas salinas não pode atender ao abastecimento humano. Agora que nós já vimos todas as 13 classes de qualidade que os corpos d'água podem estar divididos, eu quero falar sobre as condições e padrões que delimitam cada uma dessas classes. Portanto, o mais básico de tudo é que os padrões de qualidade das águas estabelecem os limites individuais para cada substância em cada classe. Então, como a gente já falou antes, os padrões de qualidade é que são responsáveis por fazer os limites, delimitar então o espaço em que a concentração de certa substância deve existir para respeitar aquela classe. O conjunto de parâmetros de qualidade de água selecionado para subsidiar a proposta de enquadramento deverá ser monitorado periodicamente pelo poder público. Nós vamos ver que existe uma lista muito grande de parâmetros de qualidade e, na verdade, para subsidiar o enquadramento dos corpos d'água, não são utilizados todos aqueles parâmetros, porque senão seria inviável o monitoramento. O que acontece é que o enquadramento no corpo d'água normalmente é feito escolhendo alguns parâmetros que são prioritários para aquele corpo d'água em específico. Prioritários porque eles são mais importantes para se atender certos tipos de uso. Então, por isso, o conjunto de parâmetros de qualidade deve ser selecionado para subsidiar a proposta de enquadramento. E são esses parâmetros que foram selecionados que vão ser monitorados periodicamente pelo poder público. Então, o poder público que tem função de monitorar esses parâmetros que foram selecionados. As possíveis interações entre as substâncias e a presença de contaminantes não listados nessa resolução, passíveis de causar danos aos seres vivos, deverão ser investigadas, utilizando-se ensaios ecotoxicológicos, toxicológicos ou outros métodos. Portanto, podem existir substâncias que não estão listadas como parâmetros dessa CONAMA. Da mesma forma, as substâncias existentes elas podem interagir de formas desconhecidas e essas interações elas podem causar efeitos adversos que também são desconhecidos. Então, são os ensaios ecotoxicológicos e toxicológicos que deverão ser utilizados para avaliar essas possíveis interações. Isso é bem importante, as pessoas não se dão conta nisso, mas é exatamente por isso que eu conceituei o que eram ensaios ecotoxicológicos e toxicológicos no início. Porque esses ensaios, elas avaliam como os seres, os organismos, eles estão respondendo ao contato com um determinado ambiente. Então pode ser que nesse ambiente tenha uma mistura de substâncias, ou tenha uma substância desconhecida, mas o que é avaliado é a reação do organismo. Os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relacionados em cada uma das classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas condições de vazão de referência. Então, como eu também falei nos conceitos iniciais, a vazão de referência seria, por exemplo, a Q90 ou Q95, que são aquelas vazões de estiagem, vazões muito baixas. E, portanto, os parâmetros, os padrões de qualidade relacionados em cada classe, eles devem ser obedecidos nas condições de vazão de referência. Então, mesmo em condições em que a vazão esteja muito baixa, a concentração das substâncias que foram utilizadas na tua proposta de enquadramento, elas devem obedecer esse limite dos padrões. Então, os valores máximos estabelecidos deverão ser obedecidos nas condições de vazão de referência.
Outro ponto importante, os limites de DBO estabelecidos para as águas doces de classe 2 e 3 poderão ser elevados, caso o estudo de capacidade de autodepuração do corpo receptor demonstre que as concentrações mínimas de oxigênio dissolvido previstas não serão desobedecidos nas condições de vazão de referência, com exceção da zona de mistura. Portanto, como a gente já viu anteriormente, os limites estabelecidos pelos padrões de qualidade para cada classe devem ser respeitados, mas existe uma brecha. Essa brecha está aqui para DBO e para as águas doces de classe 2 e 3. Então, águas doces de classe 2 e 3 e para o parâmetro DBO existe essa brecha, onde os limites poderão ser mais elevados do que os previstos. Só que, para isso, o estudo de capacidade de autodepuração do corpo receptor, então, um estudo feito especificamente sobre a capacidade de autodepuração do corpo receptor em específico, tem que demonstrar que as concentrações mínimas de oxigênio dissolvido não serão desobedecidas, mesmo com esse valor de DBO mais elevado. Então, a concentração de oxigênio dissolvido tem que ser mantida a uma quantidade mínima e isso tem que ser demonstrado a partir de um estudo. E, claro, nas condições de vazão de referência, excetuando as zonas de mistura, que é aquela zona onde após o lançamento de um efluente, o efluente está entrando em equilíbrio com o corpo hídrico. Então, após a zona de mistura, aí sim que tu faz essa consideração. Outra brecha é em relação aos valores de nitrogênio e fósforo, onde diz que os valores máximos admissíveis dos parâmetros relativos às formas químicas de nitrogênio e fósforo, nas condições de vazão de referência, também poderão ser alterados, em decorrência de condições naturais, ou quando estudos ambientais específicos, que consideram também a poluição difusa, comprovem que esses novos limites não acarretarão prejuízos para os usos previstos no enquadramento do corpo d'água. Portanto, os máximos valores estabelecidos nos padrões de nitrogênio e fósforo, eles também podem ser alterados. Isso, caso esses valores mais elevados já ocorram naturalmente, ou quando existirem estudos ambientais que considerem que esses limites mais elevados, eles não vão levar a prejuízos nos usos previstos no enquadramento do corpo d'água. Então a gente viu que valores de DBO poderão ser mais elevados para águas doces de classe 2 e 3, tendo estudo de capacidade de autodepuração e comprovando que as concentrações de oxigênio dissolvidos vão permanecer em um nível seguro. Da mesma forma, podem ser alterados os valores máximos de nitrogênio e fósforo, caso eles ocorram naturalmente, ou se também existirem estudos específicos que mostrem que não vão gerar prejuízos para usos previstos no enquadramento. Para águas doces de classe 1 e 2, quando o nitrogênio for fator limitante para a eutrofização, nas condições estabelecidas pelo órgão ambiental competente, o valor de nitrogênio total não deverá ultrapassar 1,27 mg por litro para ambientes lênticos e 2,18 para ambientes lóticos, na vazão de referência. Eu coloquei isso aqui, é um detalhe bem específico, mas só para mostrar para vocês como que essa CONAMA, ela estabelece algumas condições diferentes para ambientes lênticos, que são ambientes de água parada, ou para ambientes lóticos, principalmente quando se trata de nutrientes. Então a gente percebe que para ambientes lênticos, o valor de nitrogênio total não deverá ultrapassar 1,27 mg por litro. E para ambientes lóticos, tem um limite maior, de 2,18 mg por litro. Justamente porque ambientes lóticos, eles propiciam essa melhor dinâmica de fluxo. Então as águas correntes, elas dispersam melhor o poluente, dispersam melhor o nutriente. E já em ambientes lênticos, esses nutrientes acabam ficando mais concentrados, então é a condição ideal para a floração de cianobactérias e para a eutrofização. Então, por isso os limites são mais restritivos. Exatamente por isso fala que é para águas doces de classe 1 e 2, quando o nitrogênio for fator limitante para a eutrofização. Então, quando o nitrogênio for aquele nutriente que está faltando ser adicionado para ter o boom da eutrofização, ter o boom da floração, é que essas condições mais restritivas são colocadas. O poder público poderá, a qualquer momento, acrescentar outras condições e padrões de qualidade para o determinado corpo d'água, ou torná-los mais restritivo, tendo em vista as condições locais, mediante fundamentação técnica. Então, a qualquer momento, o poder público pode acrescentar novas condições e padrões, ou até mesmo torná-las mais restritivo. O poder público poderá estabelecer restrições e medidas adicionais, de caráter excepcional e temporário, quando a vazão do corpo d'água estiver abaixo da vazão de referência. Então, quando a vazão do corpo d'água estiver ainda menor do que a vazão de referência, que já é uma vazão baixa, o poder público pode estabelecer restrições e medidas adicionais, então pode tornar ainda mais restritivo, de caráter excepcional e temporário. E mais uma vez, um ponto essencial que eu vou frisar novamente, nas águas de classe especial deverão ser mantidas as condições naturais do corpo d'água, e por isso não é admitido o lançamento de efluentes, mesmo que tratados. Um grande resumo dessa parte que a gente viu, o poder público
Ele escolhe o conjunto de parâmetros de qualidade para subsidiar a proposta de enquadramento e faz o monitoramento periódico desses parâmetros escolhidos. Esses parâmetros, eles caracterizam, eles qualificam as diferentes classes de qualidade a partir dos seus padrões de qualidade, que são os limites, né? Então, os padrões de qualidade são os limites individuais para cada substância em cada classe. E esses são valores máximos obedecidos nas condições de vazão de referência. Porém, quando a vazão estiver abaixo da vazão de referência, poderão ser feitas restrições e medidas adicionais de caráter excepcional e temporária pelo poder público. Um detalhe importante: esse conceito de vazão de referência, ele somente se aplica a corpos d'água lóticos, como rios, justamente porque existe uma vazão associada ao movimento do rio, né? Se for, por exemplo, lago ou lagoa, onde a água é lêntica, uma água parada, então tu não consegue estabelecer uma vazão, então não existe vazão de referência, devem ser feitos estudos específicos sobre dispersão e assimilação de poluentes. Sobre os limites individuais de cada substância em cada classe, existem aquelas brechas que eu já falei. Por exemplo, águas doces de classe 2 e 3, os limites de DBO poderão ser mais elevados do que aqueles especificados, caso exista um estudo de autodepuração que comprova que as concentrações mínimas de oxigênio dissolvido sejam mantidas. Da mesma forma, os valores máximos de nitrogênio e fósforo também podem ser alterados, caso seja comprovado que eles existam em condições naturais e que eles não afetem os usos propostos pelo enquadramento. Os limites individuais também podem ser alterados a qualquer momento, já que o poder público pode acrescentar outras condições e padrões de qualidade ou torná-los ainda mais restritivos. Ainda, possíveis interações ou contaminantes não listados pela CONAMA 357 devem ser avaliados por meio de ensaios ecotoxicológicos ou toxicológicos. E, claro, na classe especial, devem ser mantidas as condições naturais do corpo d'água. A gente vê que existem vários parâmetros listados aqui e os seus padrões para cada tipo de classe. Só que é muito importante mencionar isso, que esses são os principais parâmetros. Na verdade, a CONAMA 357, ela estabelece uma lista gigantesca de parâmetros, tanto parâmetros orgânicos quanto inorgânicos, microbiológicos ou outros. E eu quero mostrar para vocês como que isso está organizado dentro da CONAMA. Então, eu vou mostrar para vocês o texto da CONAMA e como é que vocês procuram e entendam como que esses parâmetros e padrões estão organizados para cada classe. Aqui eu estou com o texto completo da resolução CONAMA 357 aberto para mostrar para vocês como que ela está estruturada. De início, nós temos as considerações iniciais, nós temos depois as definições, que nós já vimos também. No capítulo 2, nós temos para águas doces, salobras e salgadas, a forma como elas estão classificadas e também aos usos que cada classe pode ser destinado. Isso também nós já vimos. Então, as águas doces, as águas salinas e as águas salobras. No capítulo 3, nós temos condições e padrões de qualidade d'água. Inicialmente, esses artigos eles dão critérios gerais sobre condições e padrões da qualidade das águas, que nós acabamos de ver. E na seção 2 desse capítulo 3, nós temos as condições e padrões que delimitam cada classe, começando pelas águas doces. Então aqui vai falar sobre as condições e padrões que estão sujeitas às águas de classe 1, águas doces de classe 1. Começa falando sobre as condições de qualidade da água, que seriam, por exemplo, não verificação de efeito tóxico crônico, materiais flutuantes ausentes, óleos e graxas ausentes, substâncias que comuniquem gosto ou odor virtualmente ausentes, e assim vai indo. Depois disso, começa a mostrar outros parâmetros que são bem importantes, como por exemplo DBO, oxigênio dissolvido, turbidez, pH. E quando a gente vai mais para baixo, aí começa a ver listas, tanto para parâmetros inorgânicos, por exemplo, uma lista bem grande, parâmetros orgânicos, condições especiais, como por exemplo, em águas doces onde ocorre pesca ou cultivo de organismos, então seriam condições mais específicas, também daí tem valores diferentes. Mais para baixo daí, nós chegamos às águas doces de classe 2. Quais são as condições e padrões para águas doces de classe 2? O artigo 15 diz que são os mesmos previstos no artigo anterior, à exceção do seguinte. Então, águas doces de classe 2 mantêm os mesmos padrões das águas doces de classe 1, só que com algumas alterações, que são mostradas aqui. No artigo 16, águas doces de classe 3 observarão as seguintes condições e padrões. Da mesma forma, começa dando as condições, depois dá os principais padrões e depois uma lista completa, tanto de parâmetros inorgânicos quanto parâmetros orgânicos. Águas doces de classe 4. A gente percebe que, mesmo sendo a água de pior qualidade de todas, dentro das águas doces, as águas de classe 4 também têm condições e padrões a serem respeitadas. É uma lista bem menor, mas também tem essas condições e padrões. Depois, na seção 3, nós temos as condições e padrões para as águas salinas.
Então começa falando também sobre a classe 1, dá as condições para a classe 1, dá os principais padrões para a classe 1, dá uma tabela de parâmetros inorgânicos e parâmetros orgânicos. Depois fala sobre a classe 2, condições e padrões para a classe 2 de águas salinas, as condições, os principais padrões, os parâmetros inorgânicos e seus limites, os parâmetros orgânicos e seus limites. Águas salinas de classe 3, que são as piores qualidades de águas salinas, também percebemos que existem condições e padrões atrelados. Seção 4, aí começa a falar sobre as condições e padrões de águas salobras, começando pela classe 1, onde tem as condições, os principais padrões, os parâmetros inorgânicos, os parâmetros orgânicos. Aí depois nós vamos aos parâmetros e condições para a classe 2. Da mesma forma, segue o mesmo esquema. Depois para a classe 3, onde nós observamos que também existem padrões e parâmetros, mesmo sendo na água de pior qualidade. Então, é dessa forma como a CONAMA 357 apresenta os parâmetros e as condições para cada classe de corpo d'água. Ela divide, primeiro apresentando das águas doces, as 5 classes de água doce, quais são as condições e parâmetros para cada uma delas. Depois apresenta as condições e parâmetros para as 4 classes das águas salinas e depois as 4 classes de qualidade para as águas salobras. Bom, eu sugiro que vocês façam uma leitura um pouco mais detalhada e cuidadosa em toda a CONAMA 357, mas mais especificamente nessa parte dos padrões e condições de cada classe de qualidade. E, se vocês fizerem isso, vocês vão perceber essas observações que eu vou trazer aqui agora. Primeiro, para todas as classes de qualidade das águas doces, então a classe 1, 2, 3 e 4, lembrando que a classe especial, por ser necessário manter as características naturais dos corpos d'água, não existem padrões associados a ela na CONAMA 357. Então, para todas as classes 1, 2, 3 e 4 de águas doces, a faixa de pH estabelecido é do intervalo de 6 a 9. Já para as águas salgadas e salobras, também em todas as classes, excluindo a classe especial, então, classes 1, 2 e 3, essa faixa de pH sempre é de 6,5 a 8,5. Para todas as classes que permitem recriação de contato primário, nós já vimos isso. Quais são as classes que permitem recriação de contato primário? Classes 1 e 2 em águas doces e classe 1 para águas salobras e salgadas. Para essas classes é necessário a não verificação de efeito tóxico crônico. Então, não pode haver efeito tóxico crônico naquelas classes de qualidade que permitem recriação de contato primário. Faz sentido, né? Porque se é uma água que permite o contato direto com a água, não pode ter efeito tóxico crônico. Então, tu não pode nadar naquela água e estar exposto a contaminantes que podem trazer efeitos crônicos. Já para todas as classes que permitem recriação de contato secundário, então agora são águas de menor qualidade, então são classes 3 em águas doces ou classe 2 em águas salobras e salgadas, é necessário, nesse caso, a não verificação de efeito tóxico agudo. Então, como a água é de pior qualidade, o que é verificado é se não tem efeito tóxico agudo. Lembre-se que recriação de contato secundário é aquela que tu não tem contato direto com a água. Então tu não está nadando, tu não está sendo exposto de forma crônica àquela água, até porque tu não pode, não é permitido. Então, basta que não haja efeito tóxico agudo. Outro ponto importante, COT, que é carbono orgânico total, é aplicado para as águas salinas e águas salobras. Se vocês lerem com mais cuidado a CONAMA 357, vocês vão perceber que DBO, demanda bioquímica de oxigênio, é utilizado como medida orgânica em águas doces. Então, DBO é utilizado como medida orgânica para águas doces. Para águas salinas e salobras, que tem salinidade mais elevada, né? Não é utilizado DBO, é utilizado COT, carbono orgânico total. Então, DBO não é utilizado para águas salinas e águas salobras. É utilizado somente para águas doces. E outra conclusão que a gente chega é que mesmo as classes de pior qualidade possuem padrões. Então, a classe 4 para águas doces tem padrões, e a classe 3, tanto para águas salobras quanto salgadas, elas também possuem padrões de qualidade, mesmo que sejam a pior classe nesses grupos. Então, mesmo assim, existem limites a serem respeitados nas classes de pior qualidade. Agora, por fim, vamos para a parte final da CONAMA 357, onde ela dá as diretrizes ambientais para o enquadramento. Então, como que o enquadramento deve ser fundamentado pelos usuários da CONAMA 357? O enquadramento ele é feito de acordo com normas e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos e Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. O enquadramento
será definido pelos usos preponderantes mais restritivos da água, atuais ou pretendidos. Então, mais uma vez, o enquadramento é aquele instrumento de planejamento e gestão que ele é guiado a partir dos usos que os corpos d'água devem atender. Então, a partir dos usos que os corpos d'água devem atender, tu consegue delimitar qual a qualidade que esse corpo d'água deve ter para atender esses usos. Então, por isso que o enquadramento é definido pelos usos preponderantes mais restritivos, aqueles usos que exigem águas de melhor qualidade. Isso, claro, visando atender os usos múltiplos das águas, porque se tu atende aquele uso que é mais restritivo, aquele uso que exige uma água de maior qualidade, tu consequentemente também consegue atender a usos de menor qualidade. Nas bacias hidrográficas em que a condição de qualidade esteja em desacordo com os usos preponderantes pretendidos, deverão ser estabelecidas metas obrigatórias, intermediárias e final, de melhoria da qualidade da água para a efetivação dos respectivos enquadramentos, excetuados nos parâmetros que excedam aos limites devido às condições naturais. Então, isso é uma conclusão bem natural que a gente chega, né? Para se atingir o enquadramento dos corpos d'água, existem metas. Essas metas são obrigatórias. Existe a meta final, que é quando é atingido o enquadramento, e existem metas intermediárias, quando tu vai paulativamente indo em direção a essa condição de qualidade definida pelo enquadramento. As ações de gestão referentes ao uso dos recursos hídricos, tais como a outorga e a cobrança pelos usos d'água, ou referentes à gestão ambiental, como licenciamento, termos de ajustamento de conduta e o controle da poluição, deverão basear-se nas metas progressivas, intermediárias e final aprovadas pelo órgão competente, para a respectiva bacia hidrográfica ou corpo hídrico específico. Qual é o resumo disso? É que o enquadramento ele é referência para outros instrumentos de gestão de recursos hídricos, como a outorga e a cobrança, e instrumentos de gestão ambiental, como licenciamento e monitoramento. Portanto, o enquadramento ele é referência para outros instrumentos de gestão de recursos hídricos, como a outorga e a cobrança. Da mesma forma, ele é referência para instrumentos de gestão ambiental, como licenciamento e monitoramento. Portanto, o enquadramento é um elo entre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e entre o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Justamente porque tu enquadra um corpo hídrico, tu estabelece uma meta de qualidade a ser respeitada. Então, as outorgas e as cobranças, elas vão ser feitas respeitando esse enquadramento. Da mesma forma, o licenciamento ambiental de atividades e o monitoramento, ele também vai ser feito respeitando o enquadramento. Justamente porque os órgãos ambientais não podem licenciar atividades que lancem efluentes, por exemplo, que causem desacordo com as metas de enquadramento. Portanto, o enquadramento é esse elo entre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional do Meio Ambiente. As metas progressivas, obrigatórias, intermediárias e final deverão ser atingidas em regime de vazão de referência, excetuados os casos de baías de águas salinas ou salobras, ou outros corpos hídricos onde não seja aplicável a vazão de referência, para os quais deverão ser elaborados estudos específicos sobre a dispersão e assimilação de poluentes do meio hídrico. Eu já frisei isso várias vezes durante essa aula. A vazão de referência é utilizada para a gestão dos recursos hídricos. Então, as metas progressivas obrigatórias, intermediárias e final deverão ser atingidas em vazão de referência, que é aquele regime, que normalmente é Q90 ou Q95, que estabelece vazões baixas. Então, vazões em momentos de escassez, por exemplo. E em corpos d'água, por exemplo, corpos d'água lêntico, onde não é aplicável o conceito de vazão de referência, devem ser elaborados outros estudos que também versem sobre dispersão e assimilação de poluentes. Em corpos d'água intermitentes, que são aqueles que não são perenes, ou seja, que eles somente existem em determinados períodos do ano, ou com regime de vazão que apresente diferença sazonal significativa, as metas progressivas obrigatórias poderão variar ao longo do ano. Então, corpos d'água intermitentes, ou com regime de vazão que varie muito, essas metas progressivas poderão variar ao longo do ano, de acordo, claro, com o regime de vazão desse corpo d'água. Em corpos d'água utilizados por populações para seu abastecimento, o enquadramento e licenciamento ambiental de atividades a montante preservarão obrigatoriamente as condições de consumo. Então, imagine um rio onde a água desse rio é capturada para o consumo humano, só que a montante, ou seja, subindo o rio, tem atividades que querem ser instaladas, por exemplo, indústrias, e que elas vão lançar poluentes. Bom, nesse caso, o enquadramento e licenciamento ambiental de atividades preservarão as condições de consumo. Então, tanto o licenciamento quanto o enquadramento desse rio devem ser feitos de tal forma que propiciem que a água ainda possa ser consumida a jusante daquele ponto de lançamento. Por fim, enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2, as salinas e salobras classe 1, exceto se as condições de qualidade foram melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente. Portanto, imaginem um curso d'água,
Se esse curso d'água estiver enquadrado, então vai ser respeitada a classe d'água que ele está enquadrado. Mas, caso ele ainda não esteja enquadrado, ou seja, ele está em processo de enquadramento, ou futuramente ele vai ser enquadrado, será considerado classe 2, ou seja, será considerado como pertencente à classe 2, as águas doces. Agora, se forem águas salinas ou salobras, deverá ser respeitado classe 1. Portanto, se não tem enquadramento, as classes doces são consideradas classe 2. Já as águas salinas e salobras, classe 1. Um grande resumo do enquadramento. Bom, o enquadramento é definido pelos usos preponderantes mais restritivos, e ele é executado de acordo com normas e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos e Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. A partir do enquadramento, nós temos metas obrigatórias, são metas intermediárias e metas finais, até que se alcance a efetivação do enquadramento. Essas metas, elas são atingidas em regime de vazão de referência, exceto em casos quando o conceito de vazão de referência não é aplicado, quando, então, vão ter que ser feitos estudos específicos de dispersão e a simulação de poluentes. Enquanto o enquadramento não for aprovado, as águas doces serão consideradas como de classe 2 e águas salinas e salobras como sendo de classe 1. Vamos, então, a um grande resumo de tudo que nós vimos. Claro que vai ser um resumo com muitos menos detalhes, então eu sugiro que vocês vejam o vídeo inteiro. Mas vamos lá. A CONAMA 357, ela divide as águas em águas doces, salobras e salgadas. Essa divisão é feita em relação à salinidade. Águas doces tem uma salinidade inferior a 0,5 por mil, águas salobras entre 0,5 a 30 por mil e águas salgadas superior a 30 por mil. As águas doces são divididas em 5 classes, águas salobras em 4 classes e águas salgadas em 4 classes. Então, 5, 4, 4, totalizando 13 classes de qualidade. Conforme a gente avança no número da classe, portanto, partindo da classe especial até a classe 4, a qualidade da água vai caindo. Então, na classe especial nós temos uma qualidade excelente e na classe 4 nós temos uma qualidade ruim. Portanto, da mesma forma, classes com melhor qualidade atendem a usos mais exigentes e já águas com menor qualidade atendem a usos menos exigentes. E nós vimos que é exatamente por isso que cada classe de qualidade, além de ter seus próprios parâmetros e padrões bem estabelecidos, ou seja, seus limites bem estabelecidos de qualidade, ela também possui os usos aos quais elas podem ser destinadas de forma bem estabelecidos. Nós vimos, por exemplo, que usos menos exigentes, ou seja, classes de água de menor qualidade, atendem a usos menos nobres, como navegação e harmonia paisagística. E conforme a qualidade vai aumentando, pode atender a usos mais exigentes. Então, partindo de navegação e harmonia paisagística, nós teremos dessedentação animal, recreação de contato secundário, irrigação, recreação de contato primário, abastecimento público e proteção e preservação das comunidades aquáticas, que são destinadas às águas de classe especial. A partir de toda a análise que nós fizemos sobre as classes de água e seus possíveis usos, nós chegamos a algumas conclusões. Primeiro, para águas doces, salinas e salobras, as classes mais baixas, ou seja, as classes de pior qualidade, somente poderiam ser destinadas à navegação e à harmonia paisagística. As segundas classes mais baixas, 3, 2 e 2, poderiam ser utilizadas para recreação de contato secundário, já que a qualidade melhorou um pouquinho. Agora, a terceira classe, mais baixa, que seria a classe 2, 1 e 1, para águas doces, salinas e salobras, respectivamente, já poderiam ser utilizadas para recreação de contato primário. Outra conclusão que a gente chegou, que as classes especiais, em todos os casos, têm função de preservação, e exatamente por isso, as condições naturais dessas classes devem ser mantidas, não sendo permitido o lançamento de efluentes, mesmo que o efluente seja tratado. Águas salgadas não podem ser utilizadas para irrigação, em nenhuma classe. Da mesma forma, não podem ser destinadas ao consumo humano. Então, a CONAMA 357 entende que águas salgadas, em nenhuma classe de qualidade, podem ser utilizadas para irrigação. Da mesma forma, não podem ser destinadas para potabilidade, ou seja, para o consumo humano, mesmo que tratados. Portanto, águas doces e águas salobras podem ser utilizadas para irrigação e para abastecimento humano. Já águas salinas, não. Assim, águas doces de classe especial podem ser utilizadas para abastecimento após desinfecção. Classe 1, após tratamento simplificado. Classe 2, após tratamento convencional. Classe 3, após tratamento convencional ou avançado. Então, conforme a classe de qualidade piora, ou seja, a qualidade da água é pior, precisa de um tratamento mais avançado, um tratamento mais complexo, para que se atenda ao consumo humano. E a classe 4 das águas doces não aparece aqui, justamente porque a classe 4 não atende ao consumo humano nem com tratamento. Já águas salobras, somente a classe 1 pode atender ao abastecimento humano. Isso
passando por tratamento convencional ou avançado. E já águas salinas, como nós já vimos, nenhuma classe pode atender ao abastecimento humano, mesmo com tratamento avançado.